Elivaldo Barbosa, mais uma vez boa tarde para você, Elivaldo. Hoje, uma entrevista coletiva no PCdoB, Elivaldo. Exatamente. Ex-deputada federal, também concluiu agora há pouco tempo o mandato de deputada estadual lá no Rio Grande do Sul, Manuela Dávila, que disputou com a chapa de Fernando Haddad a presidência da República em 2018, Gelson. Ela está em Teresina para lançar um livro, o livro Revolução Laura, e aí ela esteve concedendo uma entrevista coletiva, agora há pouco, na sede do PCdoB, com presenças de jornalistas de diferentes veículos, e onde ela falou sobre de fake news ao livro Revolução Laura, até o papel da oposição hoje no país, com o que o PCdoB defende em relação às articulações políticas do momento. Bom, e nós estamos recebendo aqui Manuela Dávila, no estúdio do Jornal do Piauí, ela que foi candidata a vice-presidente da República ao lado de Fernando Haddad, como já disse aqui Elivaldo Barbosa, e agora segue pelo Brasil falando a respeito da Revolução Laura e também discutindo um pouco da realidade brasileira nesse momento. Manuela Dávila, boa tarde, seja bem-vinda aqui ao Jornal do Piauí. Obrigada, é um prazer conversar com vocês. Prazer. É ótimo estar em Teresina lançando o livro hoje. Bom, e primeiro vamos falar a respeito da Revolução Laura. Qual é a relação que existe entre a maternidade e aquilo que você vê no conjunto de coisas que acontecem no Brasil? Então, Revolução Laura é um livro, eu trouxe um para deixar com vocês, é um livro que eu escrevi no final do ano passado, quando acabou o processo eleitoral. Muito obrigado. Sobre as reflexões de uma mulher que é cheia de privilégios, né? Eu sempre gosto de falar sobre isso, porque a minha filha tem creche e a maior parte das crianças não tem creche no Brasil. A minha filha tem um pai que divide responsabilidades completamente comigo, não só econômicas, mas as de cuidado. Sim. E mesmo assim, eu fui candidata à presidência, depois a vice-presidente, e vivi a dificuldade de ocupar o espaço público quando nós somos mães. E a partir disso, então, construí um conjunto de reflexões, a partir das viagens por esse país extraordinário e continental, como foi ser candidata à presidência e depois à vice, com uma criança de 2 anos no colo. Então como foi a experiência? Você levava ela? Ela leva ainda. Tá aqui. Eventualmente, ela está aqui. Como essa viagem é de semana inteira, a gente vai fazer Teresina, Belém, São Luís, Florianópolis e São Paulo, numa única semana. Aí eu e meu marido, a gente decide, essa semana ela veio comigo, né? Porque ela ainda não tem idade escolar. Ela vai à creche, mas ela não tem idade escolar, não tem obrigatoriedade de frequência na escola. E eu levei durante a eleição por várias razões. A primeira delas foi porque eu acredito que a gente tem que viver as coisas como a gente defende. Não dá para fazer um discurso e viver de outro jeito. E eu sempre critiquei muito aos meus colegas que não assumiam as responsabilidades sobre os seus filhos, né? E, portanto, decidi aceitar concorrer à presidência e depois à vice, podendo isso não ser um impeditivo de vivência das minhas responsabilidades familiares. Depois, por questões de segurança, porque essa campanha foi uma campanha muito violenta, com muita violência política, muito ódio, e, bem ou mal, o candidato, ele anda com gente ao redor, e mais gente protege mais. Então, depois, no decorrer da campanha, também viajava mais com ela por sentir ela mais segura perto de mim do que na rotina familiar dentro de casa. E ela se deu bem na campanha também, né? Ela é sempre ativa, ela é uma presença muito forte. Ela gostou mais disso do que eu. Hoje mesmo ela chegou aqui de madrugada em Teresina, acordou quando chegou, né? Um voo longo de Porto Alegre até aqui. Falou, agora que a gente não vai pular na cama do hotel? Falei, não, é hora de dormir, pelo amor de Deus. Então ela acabou também mudando a minha rotina e me protegendo. A gente vive, vocês aqui no Piauí com o governador Wellington, vivem um espaço de resistência política, de construção de políticas públicas muito interessantes. Eu via tu falando do tema de segurança, né? Sim. A política de segurança pública aqui ainda é uma referência para os outros governadores, mas a realidade do Brasil não é essa, né? E também, por isso, escrever o livro para mim foi tão importante, porque ao ver essa campanha com tanta violência, eu vivi as duas faces do que o nosso povo é capaz de produzir. De um lado, as fake news, as mentiras, o ódio, e de outro lado, uma espécie de rede de proteção de mulheres com seus filhos que começaram a ir aos comícios porque eu ia com a minha filha. Então, de pessoas que me encheram, acho que a única palavra, o único verbo que existe, de amor, né? Pessoas que dispostas a transformar a partir dos afetos. Agora, Manuela Dávila, a senhora tem uma noção de como as fake news se tornaram uma ferramenta tão comum na contra-informação, que, aliás, eu diria que é o maior mal da democracia, é a mentira, né? A possibilidade, a facilidade que se tem também de mentir. Mas a senhora entendeu que aquilo foi uma arma de lado a lado? Ou foi uma coisa que a senhora acredita que foi produzida apenas por um dos lados contra
Quando acabou a eleição, além de escrever o livro, justamente com outros amigos que estudam o tema, criei um instituto que chama-se E Se Fosse Você, sobre fake news e redes de ódio, né? Buscando conscientizar a população sobre o impacto do compartilhamento dessas notícias para a democracia. Vê bem, essa tua pergunta ela tem duas respostas. A primeira é sobre mentira. Os boatos, as mentiras, o diz-que sempre foram uma arma da política, né? Como mulher que faz política, eu sempre sofri com isso. Então, quem não ouvia falar de um amante do fulano, do Beltrano, sempre existiu o diz-que. Quando nós falamos de fake news, nós não estamos falando sobre isso. Nós estamos falando disso amplificado por ferramentas que são as chamadas Big Datas, né? Bancos de dados gigantescos e bots, robôs que impulsionam essas publicações. Então, isso foi inédito na eleição brasileira e isso foi usado por um lado só. Porque o outro lado, eu estava dentro dele, não dispunha dessas ferramentas tecnológicas. Por quê? Porque existe um ideólogo, que foi o mesmo que idealizou o uso da Big Data com os bots na campanha norte-americana e no Brexit, na Inglaterra, que é o Benton, que sustenta ideologicamente, digamos assim, ao presidente Jair Bolsonaro. Então, sim, foi muito usado e foi usado por um lado só. Às vezes eu acho que as pessoas não têm noção do número, né? Uma única mentira a meu respeito que nós derrubamos no Tribunal Superior Eleitoral atingiu 13 milhões de brasileiras e brasileiros. 13 milhões. É muita gente. O Estado pode ter armas suficientes para enfrentar esse fenômeno das fake news de tal modo que torne aí as disputas eleitorais ou qualquer outro tipo de disputa mais democrática, que realmente possa predominar aí a vontade soberana da população? E qual o papel da imprensa dentro disso que o senhor Elivaldo falou? Grandíssimo. Então, acho que existem duas questões. A primeira é o papel do Poder Judiciário. As leis brasileiras são muito avançadas. Eu tenho muito medo do surgimento de novas leis que impunham uma espécie de ambiente de vigilância, né? Que a gente abra mão da nossa privacidade na internet em nome dessa segurança e do combate às fake news. Isso não dá certo, nunca deu e não dará. Porém, a gente precisa mostrar para as pessoas que não é uma terra sem lei, né? Isso a gente fala em qualquer área. Acidente de carro envolvendo álcool, faz controle com bafômetro, diminui. Só a ideia do cidadão de pensar, vai estar ali a blitz, ele já não bebe, né? Então, o Poder Judiciário precisa entrar e perceber que os crimes que acontecem na internet são os mesmos crimes que acontecem, digamos, quando a gente está presencialmente nos lugares, só que acontece numa outra plataforma. Além disso, eu acredito e decidi me dedicar a isso na construção de uma espécie de cidadania virtual. Eu não acredito que nós temos 50 milhões de pessoas que realmente acreditam que é engraçado compartilhar charge fazendo piada com a morte de uma pessoa, né? Ou que acham que é legal inventar que o menino de 10 anos que tomou um tiro era traficante. Eu acho que essas pessoas, elas entram numa espécie de onda, né? Numa alienação coletiva. Então, o que eu tenho tentado desenvolver são ferramentas de conscientização. Nós fizemos um conjunto de episódios, de mini documentários contando a história das pessoas e das fake news que as envolveram, pessoas que são alvo numericamente muito grandes, como Maria do Rosário, né, que as pessoas acreditam em horrores de mentiras relacionadas a ela. E faremos agora uma espécie de material didático inspirado no que os ingleses estão fazendo, para que as pessoas desenvolvam comandos simples antes de compartilhar conteúdos. Por exemplo, antes da gente atravessar a rua, a gente tem um comando simples que a gente dá para as crianças. Olhem para os dois lados. E a gente sabe que tem que olhar para os dois lados. Tente atravessar na faixa. São comandos simples. Qual o comando simples que a gente dá para formar cidadãos virtuais? Nenhum. Eu quero que a gente tente construir um. E se fosse comigo? Eu ia achar graça de ver o meu tio que foi executado ser tratado como traficante sem ser? Eu ia achar graça dizer que negro é isso ou aquilo e que mulher... Não ia. Então, se a gente se coloca no lugar do outro, que é um princípio cristão básico, talvez a gente consiga enfrentar as fake news nas redes. Bom, Manuela Dávila, falando um pouco a respeito de política e da organização da esquerda no Brasil, você seria candidata à presidência da República e, como numa espécie de manobra de última hora, inesperada, acabou sendo candidata a vice na chapa de Fernando Haddad. Aquilo, num dado momento, principalmente para aquelas pessoas que estavam abraçando o discurso do feminismo, das mudanças, aquilo soa estranho. Por que o PCdoB, quase que instantaneamente, automaticamente, se alinharia a um pensamento do Partido dos Trabalhadores, que estava vivendo apuros em função da não candidatura do ex-presidente Lula? A pergunta que faço é,
Não falta um pouco de senso crítico ao PCdoB para dizer não? Com um ex-presidente condenado, nós não fazemos alinhar, não vamos nos alinhar, nós vamos seguir o nosso discurso. Não, nós seguimos com o nosso discurso. Vê bem, para nós, a prisão do ex-presidente Lula é uma prisão arbitrária porque não restam provas sobre o conjunto de processos pelos quais ele foi julgado. Aliás, a maior prova da arbitrariedade da condução dos processos é o fato do juiz Sérgio Moro hoje ser ministro de Jair Bolsonaro. Quer dizer, não há nem sequer o intuito de disfarçar mais aquilo que nós falávamos. Mas a ponto de vocês abrirem mão da candidatura? Mas eu chegarei aí. Então, o que nós avaliávamos? Nós defendíamos a unidade daqueles que acreditam que o Brasil deve se desenvolver valorizando ao trabalho, valorizando aos trabalhadores, aos seus direitos, né, valorizando a geração de empregos. Nós buscamos fazer isso. A candidatura mais competitiva dessas candidaturas era a candidatura do Partido dos Trabalhadores de Fernando Haddad. Tanto é que nós chegamos ao segundo turno. Dizer que faltou a nós autocrítica, vê bem, o que o povo quer? O povo quer a política de forma renovada. A nossa chapa era a chapa de um professor universitário e de uma mulher, de uma jornalista de 37 anos. Na nossa chapa, as pessoas conhecem a minha filha porque eu a amamento e cuido dela, não porque eu elegi 3 parentes políticos com o meu sobrenome. Então, para mim, isso é a renovação da política. Mas as pessoas olhavam para a chapa e viam Lula. Que bom isso que não é uma viam. renovação? Isso não seria uma negação à renovação? Não, porque eu acredito que o presidente Lula também representa essa renovação. Em qual sentido? Nós fomos governados 500 anos por homens comprometidos com a elite brasileira. Por que nós vencemos a eleição no Piauí? Por que nós vencemos a eleição no Ceará? Por que nós vencemos a eleição no Pará? Por que nós vencemos a eleição no Maranhão? Porque são os estados que historicamente não foram enxergados pelo poder público. E a hora que assume um presidente que muda, que transforma, que decide enfrentar a fome, que decide criar mais vagas nas universidades públicas, interiorizar as universidades públicas, sem tirar direitos dos trabalhadores, que cria a política nacional do salário mínimo. Então, a gente precisa, eu acredito e acho ótima a tua pergunta por isso, ter os conceitos claros. Renovação não significa só ter um jovem lá. Agora, Manuela... Assim como o feminismo não significa ter apenas uma mulher e que isso por si só nos basta. Para nós, mulheres, e esse livro fala sobre isso, interessa ter um programa comprometido com o conjunto da humanidade. Porque a gente quer libertar só as mulheres, quer que as mulheres vivam com felicidade e os homens não? Não, a gente quer libertar a humanidade, as mulheres, os homens, as crianças, que todos vivam com dignidade. Mas foi uma articulação derrotada nas urnas. E agora, daqui para frente, o que o PCdoB defende, do que ficou de oposição e desse cenário com o ex-presidente Lula ainda preso, condenado? Infelizmente foi derrotada, né? E o povo está vendo a reforma da Previdência, o fim da política de valorização do salário mínimo. Se nós não tivéssemos aprovado, o nosso secretário, meu amigo deputado Osmar, me dava um número antes de eu entrar aqui de qual seria o valor do salário mínimo se nós não tivéssemos, lá no início do governo Lula, aprovado a Política Nacional de Valorização do Mínimo. Seria de R$ 564, a metade do que ele é hoje. Então, vê bem, nós fomos infelizmente derrotados. O que nós defendemos agora? A mesma coisa que defendíamos antes. Nós não conseguimos antes. A unidade mais ampla. Nós defendíamos que Ciro, PT, Boulos, essa também foi uma derrota. Juntos. Essa para nós foi a primeira derrota. E talvez ela seja a mãe da derrota que nós sofremos. Nós já saímos, nós do PCdoB, já baqueados, porque nós defendíamos que, dada a urgência de tirar o Brasil da crise, era necessário ter uma maturidade e uma unidade maior. Mas não conseguimos. Precisava ser em torno do PT? Não podia ser em torno do PCdoB, em torno do PDT ou do próprio PSOL? Poderia ser, mas os partidos não conseguiram. O PDT se queixa disso, inclusive, não foi o segundo exatamente, turno? O presidenciável Ciro Gomes se queixou disso. No final foi abandonado, houve até articulação para que ele ficasse isolado. Eu sou muito amiga de Ciro, eu acho que ele tem um papel extraordinário para cumprir no Brasil, um homem que tem um projeto de desenvolvimento nacional com valorização do trabalho, mas não se trata disso, não se trata de solidão, se trata do esforço feito para construir essa unidade. Mas é possível reconstruir, recompor essa unidade? Eu torço e trabalho para isso. Acho lamentável que, diante de uma crise econômica tão aguda, diante da iminência de retirada de direitos tão caros para o povo trabalhador brasileiro, qualquer rusga seja valorizada. Isso seria o ponto comum aí para reconstruir essa unidade? Para mim, sim. Para mim, o ponto comum é a necessidade. Sabe? A necessidade, a ocasião é que faz a gente agir de um jeito ou de outro. A necessidade da nossa unidade está dada. O que mais nós vamos esperar acontecer?
né? Para mim, já aconteceram coisas o suficiente para que a gente valorize quem é o melhor candidato, quem vai ser candidato daqui a 4 anos. Nós não sabemos nem se vivos estaremos em 4 anos, mas o Brasil seguirá aqui e o nosso povo precisa da nossa unidade, precisa e exige, na minha interpretação, que a gente consiga ter maturidade para tanto. A senhora falou em onda, a onda que faz com que às vezes as pessoas percam a sua capacidade crítica, né? Isso como um resultado daquilo que a senhora falou, para que elas acreditem em fake news, resultado dessa onda. Como quebrar essa onda? Debater o Brasil, não só no período das eleições, a eleição acaba sendo um defeito da democracia porque faz com que a propaganda seja maior do que o discurso, do que o diagnóstico, do que o debate em torno do Brasil? A eleição é um momento, a festa da democracia. O problema é que o Brasil tem uma democracia muito jovem, né? Imagina, eu nasci em 1981 e em 89 foi a primeira vez que o nosso povo votou. Então, assim, é muito pouco tempo votando. A gente olha para as nações que têm democracias sólidas, né? Inglaterra, olha para a França, essas democracias que atravessaram ali, que atravessam século, né? Existindo. Então, o Brasil tem uma democracia jovem. A eleição nossa enfim, é consequência disso. Quando eu falo da eleição, na verdade, eu quis me referir à campanha eleitoral, né? Aquele período aí sim, acho que nós pioramos muito a lei eleitoral, na minha interpretação. Nós diminuímos o tempo da eleição, dizendo que diminuiríamos o gasto, e na verdade nós diminuímos o debate. Por quê? Porque a gente precisa estimular o debate. A cidadania é isso, ver como é que é a Alemanha, quanto tempo eles debatem política. E essa forma de financiamento para coibir corrupção eleitoral? Funcionou? Eu acho que nós ainda não chegamos no modelo de financiamento mais justo, sabe? Acho que a gente acaba também, com essa forma, perpetuando estruturas mais sólidas de poder. Vê bem o que aconteceu com os partidos e as cotas para as mulheres, né? Os donos dos partidos ali acabavam distribuindo o recurso entre eles e fazendo as suas velhas práticas em torno de algo que era novo, que era transformador. Acho que isso a gente precisa discutir com bastante atenção. Para fazer política, precisa de financiamento. A democracia precisa de eleição, precisa de política. Não existe democracia sem política, sem político, sem partido. Mas a gente precisa pensar em aperfeiçoar. E de hoje eu tenho certeza, a diminuição do tempo foi danosa. Sobretudo para a eleição nos parlamentos. Porque o parlamento é muito importante. É o que determina a existência dos partidos, inclusive. Claro. Né? O PCdoB sobrevive a essa situação? Não, já está resolvida essa situação. Mas, vê bem, não é só sobre a existência dos partidos nesse sentido, do fundo partidário, etc. Quem decide? Eu estava entrando aqui na rádio, estava vendo as reuniões que o governador está fazendo com os partidos, com os deputados. Então, ali está quem vai ser decisivo para governar, seja um Estado, seja uma prefeitura ou seja a União. A gente diminui a chance dessas pessoas interagirem com a população, a gente aumenta a chance dessas pessoas absolutamente fora da caixinha, parecidas, né? A Ucrânia elegeu um palhaço esse final de semana, seu presidente. E não estou falando pejorativamente, um homem de profissão, literalmente palhaço, um humorista, né? Um humorista não tinha nada que a ver não com tinha política, nada a ver com política. Poderia ter. Conheço humoristas fantásticos, inteligentíssimos. A gente teve uma geração que era Pedro Cardoso, Stepan Sercian, Francisco Milani, humoristas engajados. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de alguém que fazia sátira com a política, que tinha um personagem que era um presidente escrachado, que se elegeu presidente de um país. Então, é preciso falar mais sobre política para fugir desses tipos que não querem renovar de verdade a política, mas querem fazer parte daquilo ali, né? Que agora vai ter missões terríveis para enfrentar, porque vai ter que dialogar com Rússia, com Vladimir Putin. Se você não tiver preparo para dialogar com tubarões assim, como é que você vai fazer? No mundo em crise. Isso compromete a segurança do planeta. Você tem razão em relação a isso. No mundo numa crise econômica Isso é um sinal de que a população no mundo inteiro não está levando muita política a sério, Manuela? Isso é um perigo. Isso é um sinal perigosíssimo. Por quê? Porque nós vivemos um mundo numa crise econômica severa, que já completa uma década, né? Um outro episódio de crise econômica severa como essa, a saída do mundo foram as grandes guerras, né? Então, aí a política não tem conseguido responder. E o que o povo faz? O povo busca qualquer alternativa antissistema. Só que as alternativas antissistema, na verdade, têm sido, digamos assim, um deboche do próprio sistema e não alternativas a ele, né? Tá. Eu queria agradecer a Manuela Dávila pela entrevista, ela que está lançando o livro Revolução Laura. Esse livro, o lançamento já aconteceu ou vai acontecer? Vai acontecer hoje às 18 horas na Universidade Federal. Então, hoje às 18 horas na Universidade Federal do Piauí, o lançamento do livro Revolução Laura. Livro de Manuela Dávila, contando parte das suas experiências na política, utilizando como fio condutor a experiência da maternidade, né? Obrigada. Muito prazer, muito obrigado pela presença, Manuela Dávila. Obrigado, Manuela. Elivaldo continua conosco, intervalo, voltamos em instantes com o Jornal do Piauí.